Quando o silêncio ecoa entre os corredores sombrios de conventos antigos, histórias assombrosas começam a tomar forma. O que parece ser um refúgio de paz muitas vezes guarda segredos perturbadores, marcados por sombras que caminham à noite e vozes que ninguém consegue explicar. Você teria coragem de encarar o desconhecido? Prepare-se para explorar relatos reais que envolvem mistério, horror e o sobrenatural. Cada história é um fragmento sombrio de algo que desafia a lógica e alimenta nossos piores temores. Você está prestes a descobrir que às vezes as maiores ameaças estão em lugares onde a fé deveria ser a única resposta. O segredo de Santa Clara. Nos arredores de um pequeno vilarejo no interior de Minas Gerais, o antigo convento de Santa Clara dos Mistérios se erguia como um monumento ao tempo. Com mais de 200 anos, suas paredes de pedra carregavam marcas de histórias jamais contadas, de sussurros abafados pelas rezas e de passos que ecoavam pelos corredores vazios à noite. O local, apesar de ainda abrigar algumas freiras, já não recebia visitantes há décadas. Diziam que durante uma tempestade terrível nos anos 1920, algo aconteceu na capela principal. Desde então, ninguém mais ousava cruzar suas portas após o pôr do sol. Alguns moradores do vilarejo acreditavam que as freiras guardavam um segredo proibido, algo que, se revelado, traria maldições para todos os que ali habitavam. A jovem Clara, de 23 anos, chegou ao convento como uma noviça cheia de fé e esperança. Sua família, profundamente religiosa, acreditava que a vida no convento a manteria longe das tentações do mundo. Contudo, desde sua primeira noite, Clara começou a notar o inexplicável. Uma cantoria baixa e lúgubre parecia vir das paredes, sempre às 3 da manhã. Ao comentar com as outras irmãs, foi recebida com um olhar de advertência. Aqui, não questionamos o que não entendemos, sussurrou a freira mais velha, irmã Beatriz, com uma expressão sombria. Mas Clara sentia que havia algo muito errado naquele lugar. Certa noite, movida pela curiosidade, Clara resolveu seguir os sons misteriosos. Envolta em um silêncio opressor, desceu as escadas até o porão do convento, onde se deparou com uma porta de madeira antiga, coberta por marcas que pareciam inscrições em latim. O ar ali era diferente, pesado, e carregava um odor que misturava incenso e decadência. Quando estendeu a mão para abrir a porta, uma voz rouca e fria ecoou atrás dela. Você não deveria estar aqui. Ao se virar, encontrou irmã Beatriz, que segurava um pequeno crucifixo com força. O rosto da idosa parecia uma mistura de medo e raiva, como se proteger Clara fosse uma batalha contra algo maior do que ela mesma. Apesar do aviso, Clara não conseguia afastar o sentimento de que aquela porta escondia mais do que qualquer oração poderia justificar. Nos dias que se seguiram, ela começou a perceber que irmã Beatriz parecia observá-la de perto, quase como se temesse que Clara descobrisse algo que deveria permanecer enterrado. Em suas orações noturnas, os sons da cantoria se intensificaram, acompanhados por batidas fracas, como se algo ou alguém tentasse se libertar. O que Clara não sabia era que, ao se aproximar da porta naquela noite, havia despertado algo que estava adormecido havia quase um século. Determinada a desvendar o que as freiras escondiam, Clara esperou pacientemente pela noite. Quando todos pareciam estar dormindo, ela pegou uma vela e desceu novamente ao porão, sentindo cada vez mais o peso opressor daquele ambiente. A porta antiga parecia pulsar com uma energia própria, como se esperasse por ela. Tentando conter o medo, Clara aproximou a chama tremeluzente da madeira, revelando inscrições que agora pareciam mais nítidas. Non aperire maledictio aeterno. Não abra a maldição eterna. Ela hesitou, mas o som da cantoria aumentou, agora acompanhado por sussurros ininteligíveis que pareciam implorar por ajuda. Ao tocar na porta, Clara sentiu uma vibração correr por seu braço, como se algo estivesse vivo ali dentro. Antes que pudesse decidir o que fazer, passos apressados ecoaram atrás dela. Irmã Beatriz surgiu mais uma vez, mas desta vez sua expressão não era de raiva, e sim de puro desespero. Você não entende o que está fazendo. Essa porta guarda algo que jamais deveria ser libertado. Ela disse, segurando o braço de Clara com força surpreendente para alguém de sua idade. Clara tentou argumentar, mas a freira começou a rezar em voz alta,
como se quisesse afastar alguma presença invisível que já rondava o lugar. Nos dias seguintes, Clara notou que a atmosfera no convento estava ainda mais pesada. As freiras a olhavam de maneira estranha, como se soubessem que ela estava perto de algo proibido. Ela passou a ouvir passos atrás de si nos corredores, mesmo quando estava sozinha, e sombras pareciam se mover pelas paredes. Certa manhã, ao dobrar suas roupas, encontrou sob o travesseiro uma pequena cruz de madeira partida ao meio, acompanhada de um bilhete que dizia: "Saia enquanto pode." O medo e a curiosidade agora travavam uma batalha dentro dela. Uma noite, incapaz de conter-se, Clara decidiu confrontar a irmã Beatriz. A freira estava ajoelhada na capela, cercada por velas acesas, murmurando rezas desesperadas. Quando Clara exigiu respostas, a idosa finalmente cedeu. "Aquela porta cela algo que não pertence a este mundo", confessou com a voz embargada. Há muitos anos, um grupo de freiras realizou um ritual proibido, acreditando que traria redenção, mas tudo o que fizeram foi invocar algo que jamais deveria ter sido chamado. Antes que Clara pudesse perguntar mais, as velas ao redor da capela se apagaram de repente, mergulhando-as em uma escuridão absoluta. Naquela noite, Clara desceu ao porão pela última vez, guiada pelo som metálico que parecia chamar por ela. A porta que antes estava trancada agora se encontrava ligeiramente aberta, revelando um brilho pálido e pulsante vindo de dentro. O frio no ar era cortante e a sensação de ser observada era quase insuportável. Com a respiração entrecortada, ela empurrou a porta devagar, revelando um pequeno recinto circular. No centro, havia um altar de pedra, onde descansava um objeto estranho, um relicário negro, envolto por correntes enferrujadas. Ao redor do altar, símbolos esculpidos nas paredes pareciam se mover, como se tivessem vida própria. Antes que pudesse se aproximar, irmã Beatriz surgiu mais uma vez, agora com um olhar de completa rendição. "Você não pode desfazer o que começou", sussurrou a freira, segurando um rosário tão forte que seus dedos estavam pálidos. Clara insistiu em saber a verdade, e Beatriz contou tudo. Naquela fatídica noite dos anos 1920, as freiras realizaram um ritual para tentar purificar uma noviça possuída. Mas, ao invés de salvar a jovem, elas abriram um portal para algo inominável. O relicário era a única coisa que mantinha a criatura confinada, e qualquer interferência poderia libertá-la novamente. Enquanto a irmã Beatriz falava, o relicário começou a emitir um som agudo, quase insuportável, e as correntes que o envolviam começaram a se romper, uma a uma. Clara tentou recuar, mas parecia presa ao chão, incapaz de desviar o olhar. Foi quando a freira, em um ato de desespero, jogou-se sobre o altar, murmurando uma oração entre lágrimas. A criatura, invisível a olho nu, revelou-se por um instante. Uma presença gigantesca, envolta em sombras e olhos brilhantes como brasa. Ela tomou irmã Beatriz em um instante, e o relicário caiu ao chão, silencioso mais uma vez. Clara fugiu do porão, aterrorizada, mas algo dentro dela sabia que o mal não havia sido contido. Nos dias seguintes, o convento foi abandonado, e nenhuma das freiras que restaram ousou falar sobre o que havia acontecido. Clara nunca mais foi vista. Mas moradores do vilarejo contam que, durante a noite, é possível ouvir sua voz sussurrando preces desesperadas, ecoando pelos corredores vazios do convento. O segredo de Santa Clara havia sido descoberto, mas o preço foi muito maior do que ela jamais poderia imaginar. A freira da Ponte Negra. Na pacata cidade de Itanhaém, no litoral de São Paulo, a Ponte Negra era conhecida tanto por sua beleza quanto por seu mistério. Composta de madeira antiga, coberta por musgos e cercada pelo som das águas do rio, ela era o caminho principal para os pescadores que viviam do outro lado. Mas, durante a noite, o local ganhava uma atmosfera sombria, quase como se estivesse vivo. Histórias passadas de geração em geração falavam de uma freira que fora vista vagando por ali sempre ao cair da madrugada. Alguns diziam que era apenas uma lenda, enquanto outros juravam que os desaparecimentos na região estavam ligados à sua aparição.
Tudo começou há mais de 50 anos, quando um convento próximo à ponte foi fechado repentinamente. As freiras que moravam lá foram embora sem explicação, mas os moradores mais antigos diziam que a causa era uma maldição. Reza a lenda que uma delas, conhecida como Irmã Antônia, havia cometido um grave pecado. Arrependida, buscou redenção realizando um ritual secreto na capela do convento. Contudo, algo deu terrivelmente errado. Desde então, sua figura pálida e seu hábito negro eram vistos vagando pela ponte em noites de lua nova, sempre acompanhados pelo som de passos molhados e uma sensação de frio que fazia o sangue gelar. Júlio, um pescador local, nunca acreditou nessas histórias. Para ele, as lendas eram desculpas para justificar as tragédias naturais da região. Mas isso mudou em uma noite de tempestade, quando precisou atravessar a ponte para verificar seus barcos. O vento soprava forte, carregando consigo um estranho sussurro que parecia dizer seu nome. Júlio tentou ignorar, mas, ao chegar ao meio da ponte, sentiu uma presença atrás de si. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. Ainda assim, o ar estava pesado e um rastro de pegadas molhadas surgia, levando-o a acreditar que não estava tão só quanto pensava. O pescador contou o ocorrido para o padre da paróquia local, que o alertou sobre os perigos de cruzar a ponte à noite. Existem segredos que não devem ser desafiados, meu filho, disse o padre, entregando-lhe um rosário. Intrigado, Júlio decidiu investigar mais sobre a história da freira e do antigo convento. Ele começou a reunir relatos de moradores, todos com histórias assustadoras e detalhes que se conectavam de forma inexplicável. Mas, quanto mais se aprofundava, mais notava que algumas verdades talvez fossem melhor deixadas no silêncio. No entanto, uma descoberta inesperada o forçaria a enfrentar algo que ele nunca imaginou possível. Júlio, movido pela curiosidade e pela inquietação, decidiu explorar o antigo convento, agora tomado pela vegetação e pelo abandono. A construção, erguida no século XIX, parecia resistir ao tempo como um espectro de pedra e silêncio. Ao passar pelo portão enferrujado, o pescador sentiu um arrepio subir pela espinha, como se estivesse sendo observado. As janelas quebradas e as paredes cobertas de musgo contavam histórias de tempos melhores, mas o ar ali era denso, carregado com algo que ele não podia explicar. No salão principal, encontrou uma velha Bíblia aberta sobre o altar, com páginas amareladas e palavras em latim riscadas com carvão. Uma delas, destacada, chamava sua atenção: Maledictio. Enquanto Júlio vasculhava o lugar, encontrou uma pequena sala nos fundos, com móveis revirados e candelabros enferrujados. No chão, havia marcas de algo arrastado um caminho que levava até uma porta trancada por correntes grossas. O pescador hesitou, mas a curiosidade o venceu. Ele puxou as correntes e, para sua surpresa, elas cederam facilmente, como se já estivessem enfraquecidas pelo tempo. Ao abrir a porta, foi envolvido por um cheiro acre e penetrante, como de algo morto há muito tempo. Lá dentro, havia apenas um único objeto: um véu negro, dobrado de forma impecável, repousando sobre um pedestal de pedra. Antes que pudesse tocá-lo, o som de passos ecoou pelo corredor, aproximando-se lentamente. O pescador voltou-se, mas não viu ninguém. Contudo, o som continuava, acompanhado de sussurros indistintos que preenchiam o ambiente como um lamento. De repente, uma figura apareceu à distância, a silhueta de uma mulher em um hábito negro, imóvel e voltada para ele. O coração de Júlio disparou, e ele sentiu o impulso de fugir, mas suas pernas pareciam enraizadas no chão. Quando finalmente conseguiu se mover, tropeçou e caiu, o véu negro escorregando de suas mãos. Foi nesse momento que a figura começou a se aproximar lentamente, e conforme avançava, o ambiente ao redor parecia escurecer, como se a luz fosse engolida pela sua presença. Desesperado, Júlio agarrou o véu e correu para fora do convento, sem olhar para trás. Ao chegar à sua casa, percebeu que não estava sozinho. O som de passos molhados o acompanhava, mesmo após ter trancado a porta. Naquela noite, o pescador não conseguiu dormir. O véu, agora jogado sobre uma cadeira, parecia pulsar como se tivesse vida própria. De repente, ele ouviu um sussurro bem próximo ao seu ouvido: "Por que você me trouxe de volta?" Júlio congelou. Incapaz de responder,
ou sequer respirar. Ele começava a perceber que, ao sair do convento com aquele objeto, havia libertado algo muito mais antigo e perigoso do que uma simples lenda. Nos dias que se seguiram, a presença de irmã Antônia parecia ter se espalhado por toda a cidade. Júlio não conseguia mais distinguir entre o real e o sobrenatural. Ele ouvia os passos molhados o acompanhando a todo lugar. Mas, quando olhava, não encontrava ninguém. Seu sono se tornava cada vez mais perturbador, povoado por pesadelos em que a freira o cercava, murmurando palavras em latim, os olhos brilhando como brasas. Mas o que o aterrorizava ainda mais era a sensação de estar sendo lentamente consumido por algo invisível, uma força que o puxava para a escuridão. Ele sabia que algo tinha sido liberado quando tocou aquele véu. Uma noite, desesperado, ele procurou o padre da cidade para pedir ajuda. O padre, visivelmente abalado, o conduziu até a capela do vilarejo, onde estava guardada uma relíquia antiga, uma cruz feita de madeira e ferro, com inscrições em latim. A única maneira de deter a maldição, disse o padre, é restaurando o que foi quebrado. Júlio sabia o que precisava fazer, mas a cada passo que dava para realizar o ritual, a sensação de que a presença da freira o observava aumentava. O véu, agora queimado nas bordas, parecia pulsar em suas mãos, como se estivesse esperando pela ação final. À medida que o ritual se desenrolava, Júlio foi consumido por uma dor intensa, uma sensação de frio que lhe percorreu os ossos. Quando a cruz foi finalmente colocada sobre o altar, as velas se apagaram abruptamente, mergulhando tudo em um silêncio absoluto. O pescador, exausto e em pânico, sentiu o peso da presença de irmã Antônia por trás de si. Ao se virar, encontrou a figura da freira diante dele, agora com um semblante de raiva imensa. Você não pode desfazer o que foi feito, disse ela em um sussurro ameaçador. O rosto de Júlio, pálido e em choque, refletia a verdade que ele finalmente compreendia. A maldição da ponte nunca poderia ser quebrada. O padre, que até então assistia em silêncio, começou a recitar uma oração em voz alta, mas antes que ele pudesse terminar, uma onda de energia pura atravessou a capela e a figura de irmã Antônia desapareceu, levando consigo o véu e a presença de morte que pairava sobre o vilarejo. Júlio, desmaiado e com a mente confusa, acordou horas depois, sozinho. A cidade parecia em paz novamente, mas algo em seu olhar estava quebrado para sempre. Ele nunca mais falou sobre o ocorrido, mas as marcas daquilo que vivenciou estavam visíveis em seus olhos. Décadas se passaram, e enquanto a história de Júlio se tornava uma lenda local, a Ponte Negra permaneceu de pé, desafiando o tempo e os mistérios que a cercavam. A freira de hábito negro nunca mais foi vista, mas alguns ainda juram ouvir seus passos nas madrugadas de lua nova, e se você caminhar por lá durante a noite, ao cruzar a ponte, é possível sentir um arrepio no ar, como se alguém estivesse vigiando cada um dos seus passos. Porque, no fundo, todos sabem que há coisas que não devem ser desenterradas, e há segredos que, uma vez revelados, não podem ser apagados. O mistério da Igreja de Pedra. Nas profundezas da Serra do Mar, onde o vento serpenteava pelas árvores como um murmúrio distante, havia um vilarejo esquecido pelo tempo. No coração deste lugar isolado, erguia-se a Igreja de Pedra, uma construção antiga feita de rochas escuras, coberta por musgo e envolta em uma aura de mistério. A edificação, construída no início do século XIX, já fora um símbolo de fé para os moradores locais, mas com o passar dos anos, seu interior tornou-se um local proibido. Os mais velhos alertavam: nunca entrem na igreja à noite, nem para rezar. Diziam que, em uma noite de tempestade há mais de um século, o sino da igreja tocou sozinho, anunciando a chegada de algo terrível. Foi a última vez que o padre responsável, Dom Álvaro, foi visto. Relatos falavam de luzes estranhas e gritos vindos do altar. No dia seguinte, a igreja foi fechada às pressas e o vilarejo gradualmente caiu no esquecimento. Apenas histórias sussurradas sobre espectros e desaparecimentos mantinham viva a memória daquele lugar sombrio. Mário, um jovem pesquisador de folclore, soube da igreja durante uma viagem pela região. Ele não acreditava em histórias de fantasmas, mas as lendas o intrigavam.
Ao conversar com um dos moradores mais velhos, ouviu algo que lhe causou calafrios. Quem entra na igreja nunca sai o mesmo. Se sair, a curiosidade de Mário cresceu ainda mais quando descobriu que o diário de Dom Álvaro estava desaparecido. Esse diário, segundo boatos, continha os segredos da noite em que o sino tocou sozinho. Ignorando os avisos, Mário decidiu explorar o local. Ao anoitecer, ele caminhou até a igreja, enfrentando uma trilha que parecia resistir à passagem do tempo. Cada passo parecia mais pesado, como se algo invisível tentasse impedi-lo de avançar. Quando finalmente avistou a construção, um arrepio percorreu sua espinha. A fachada da igreja, com suas janelas quebradas e portões enferrujados, parecia esperar por ele. Mas o que mais chamou sua atenção foi o sino, que balançava suavemente, embora não houvesse vento. Ao atravessar o portão enferrujado, Mário sentiu o ar mudar. Era como se a atmosfera ao redor da igreja estivesse carregada, densa, quase palpável. As pedras do chão, cobertas por limo, rangiam sob seus passos, ecoando no silêncio opressor. Ele hesitou por um momento, mas a curiosidade o impulsionou a continuar. Ao empurrar as pesadas portas de madeira, o som estridente das dobradiças preencheu o ambiente, reverberando como um lamento. Lá dentro, o cheiro de umidade e decadência era tão forte que chegou a embrulhar seu estômago. O interior era ainda mais sombrio do que ele imaginava. Bancos revirados, velas derretidas e uma cruz caída do altar compunham o cenário de um lugar que parecia ter sido abandonado às pressas. Mas o que mais o intrigou foi o altar, coberto por uma toalha negra, em contraste com o restante do ambiente. Ao se aproximar, Mário percebeu símbolos riscados na pedra, marcas que ele reconhecia de seus estudos sobre rituais antigos. Ao tocar um dos símbolos, sentiu uma pontada de dor na mão, como se algo o repelisse. No mesmo instante, um som ecoou pelas paredes, um sussurro baixo e contínuo, quase incompreensível, mas carregado de desespero. Sem saber se era sua mente pregando peças ou algo real, Mário seguiu em direção à sacristia, onde esperava encontrar pistas sobre o misterioso diário de Dom Álvaro. O corredor que levava até lá parecia se alongar a cada passo, e o som dos próprios movimentos parecia abafado. Quando finalmente alcançou a porta, notou que ela estava entreaberta. Ao empurrá-la, encontrou o lugar repleto de documentos espalhados, livros antigos e objetos religiosos quebrados. No centro, uma mesa coberta de poeira chamava sua atenção. Sobre ela, havia uma vela apagada e um único livro, um diário de capa de couro, com o nome Álvaro gravado na borda. Ao abrir o diário, Mário sentiu o coração acelerar. As primeiras páginas continham anotações comuns, mas conforme foi Eva, os relatos se tornavam cada vez mais perturbadores. Dom Álvaro descrevia noites em que ouvia vozes na igreja, palavras que não compreendia e sombras que pareciam se mover sozinhas. A última entrada era a mais enigmática: amanhã farei o que é necessário. Que Deus me perdoe se falhar, não posso permitir que ele escape. Antes que Mário pudesse ler mais, o som do sino da igreja ecoou novamente, desta vez tão alto que ele deixou cair o diário. Seu coração quase saiu pela boca, ao perceber que a porta da sacristia havia se fechado sozinha. O sino soava incessantemente, preenchendo o ar com um tom que parecia ressoar nas profundezas do espírito de Mário. Ele tentou abrir a porta da sacristia, mas estava trancada, como se uma força invisível o mantivesse preso. Foi então que percebeu que o som não vinha de fora, mas das próprias paredes ao redor, vibrando com uma intensidade assustadora. O diário, caído ao chão, parecia emitir um leve brilho, como se quisesse ser lido novamente. Tomado por uma coragem misturada ao desespero, Mário abriu em busca de respostas. Entre as páginas, encontrou algo novo, um mapa rudimentar, desenhado com pressa, indicando um ponto específico no subsolo da igreja. Seguindo as instruções do mapa, Mário encontrou uma pequena porta escondida atrás do altar principal, quase imperceptível entre as pedras. Com esforço, conseguiu abri-la, revelando uma escadaria que descia em espiral, envolta em escuridão absoluta. Cada degrau parecia sugar o calor ao seu redor, tornando o ar mais frio e opressivo. Ao chegar ao final,
encontrou uma cripta decorada com símbolos e inscrições em latim que ele mal podia traduzir. No centro, um pedestal sustentava uma caixa de madeira selada com correntes e crucifixos. Mário sabia instintivamente que ali estava o segredo que Dom Álvaro havia tentado esconder. Ao se aproximar, uma presença tomou conta do ambiente. O ar ficou mais pesado e um murmúrio grave e contínuo encheu a cripta. Era como se dezenas de vozes falassem ao mesmo tempo, em uma língua antiga e incompreensível. A figura de uma sombra alta e encapuzada surgiu na entrada da sala, bloqueando sua saída. Os olhos brilhavam como carvões em brasa fixos nele. Mário sentiu o peso do olhar daquela entidade, como se sua alma estivesse sendo arrancada lentamente. Tremendo, ele agarrou a cruz que carregava no bolso e a segurou diante de si, sussurrando uma prece desesperada. A entidade hesitou, seus olhos oscilando por um breve instante. Aproveitando o momento, Mário correu até a caixa e arrancou um dos crucifixos que a selavam. A sombra avançou, soltando um grito ensurdecedor que fez as paredes da cripta tremerem. Sem outra escolha, Mário abriu a caixa, revelando um artefato dourado que pulsava como um coração vivo. No mesmo instante, a sombra desapareceu e o silêncio voltou ao local. Mas o artefato parecia se alimentar de sua energia, deixando-o fraco e desorientado. Com esforço, ele fechou a caixa novamente e correu para fora da cripta, deixando para trás o segredo que nunca deveria ter sido tocado. O Poço dos Sussurros, em uma região esquecida do sertão nordestino, onde o sol castigava o chão rachado e as noites traziam um frio inexplicável, havia uma pequena vila chamada Candeias. O povoado, isolado e desgastado pelo tempo, escondia um segredo que poucos ousavam mencionar. No centro de uma clareira cercada por árvores retorcidas, havia um poço antigo, envolto por lendas sombrias. Nunca se aproxime do poço após o anoitecer, alertavam os mais velhos. Diziam que ele não era apenas uma fonte de água, mas uma porta para algo muito mais sombrio. As histórias variavam. Alguns contavam sobre vozes que chamavam por nomes durante a madrugada, outros sobre pessoas que haviam desaparecido ao descer até as profundezas do poço. Mas todos concordavam em uma coisa: algo havia sido enterrado ali, algo que nunca deveria ser encontrado. Os mais supersticiosos deixavam oferendas ao redor do poço na esperança de apaziguar o que quer que habitasse suas sombras. Contudo, uma estranha energia emanava dali, uma sensação de abandono e maldição que parecia se agarrar a quem se aproximasse demais. Rita, uma jovem recém-chegada à vila, nunca acreditou em superstições. Professora de história, ela estava de passagem para pesquisar tradições locais para sua tese. Mas o poço, com suas pedras desgastadas e o musgo que escorria como lágrimas pelas bordas, logo despertou sua curiosidade. Ao mencionar suas intenções de estudá-lo, foi recebida com olhares aterrorizados. Se você valoriza sua vida, não mexa com o que não entende, advertiu Dona Cândida, uma anciã que parecia carregar o peso de décadas de medo. Movida pela combinação de ceticismo e fascínio, Rita decidiu que exploraria o poço. Naquela mesma noite, armada com uma lanterna e um caderno de anotações, ela se dirigiu ao local. O vento parecia sussurrar entre as árvores, como se tentasse avisá-la do perigo. Ao se aproximar, notou que o silêncio ao redor era absoluto. Não havia grilos, nem o som de folhas se movendo, apenas o eco de seus próprios passos na terra ressecada. Quando iluminou o interior do poço, o feixe de luz parecia desaparecer na escuridão, como se fosse absorvido pelo vazio. Rita ajustou a lanterna, tentando focar na profundidade do poço, mas parecia não haver fundo. Apenas um breu absoluto, como se a escuridão fosse algo vivo. O vento voltou a soprar, desta vez trazendo um som peculiar. No início, ela pensou ser o movimento das árvores, mas ao prestar atenção, percebeu que eram sussurros, leves e indistintos, emergindo das profundezas. Seu coração acelerou, mas a curiosidade foi mais forte que o medo. Ela baixou a lanterna, iluminando as paredes internas do poço, e viu inscrições antigas, símbolos que não reconhecia de imediato, mas que pareciam partes de algum ritual esquecido. Determinada, ela decidiu usar uma corda que trouxera para descer. A superfície áspera da pedra roçava em suas mãos.
enquanto os sussurros cresciam de intensidade, formando palavras que ela não compreendia. A cada metro descido, o ar ficava mais gelado, e a sensação de estar sendo observada tornou-se quase insuportável. Quando finalmente tocou o fundo, percebeu que o espaço era maior do que esperava. Um túnel se abria à sua frente, com marcas semelhantes às da superfície, mas mais elaboradas, como se contassem uma história sombria. Ao avançar pelo túnel, Rita encontrou restos de velas derretidas e ossos quebrados espalhados pelo chão. O ar estava impregnado com um cheiro de podridão e umidade. Ela anotava tudo em seu caderno, registrando cada detalhe, mas a inquietação em seu peito crescia. No fim do corredor, uma sala circular se revelou, com um altar de pedra no centro. Sobre ele, havia uma pequena urna lacrada e coberta por correntes. Rita hesitou antes de se aproximar, mas sua curiosidade venceu novamente. Quando tocou a urna, um frio intenso percorreu seu corpo e os sussurros transformaram-se em gritos. Ela recuou, assustada, mas algo dentro da urna parecia estar se mexendo. Antes que pudesse reagir, uma rachadura surgiu na tampa. Foi então que notou inscrições ao redor do altar que traduziam a mesma mensagem repetidamente: "Não liberte o que foi selado." Seu coração disparou. Ao tentar se afastar, o túnel atrás dela começou a desmoronar, bloqueando sua única saída. Ela estava presa, com a urna à sua frente e os gritos crescendo cada vez mais ao seu redor. Rita estava imersa em pânico. A cada grito que ecoava ao seu redor, sua mente tentava racionalizar, mas nada parecia fazer sentido. As paredes do túnel, antes sólidas, começaram a se contorcer como se a própria terra estivesse viva, reagindo à presença dela. As vozes, agora mais distintas, falavam seu nome, repetidamente, com um tom que beirava o desespero. A urna, que antes parecia inofensiva, agora emanava uma energia opressiva, como se algo dentro dela estivesse ansioso para sair. O medo a consumia, mas o que a aterrorizava ainda mais era que ela sabia, de alguma forma, que algo invisível estava esperando por ela. Com o coração batendo descontroladamente, Rita tentou abrir a urna, sem saber por que sentia uma necessidade tão desesperada de fazê-lo. A tampa cedeu com um estalo alto, liberando uma onda de calor que a fez dar um passo para trás. De dentro da urna, uma sombra se ergueu, uma figura indistinta, com olhos brilhando na escuridão. O som dos gritos se transformou em um murmúrio abafado, como se o próprio poço estivesse reclamando da liberação daquela presença. A sombra parecia ser uma mistura de névoa e carne, seu corpo oscilando, como se estivesse preso entre dois mundos. Com uma força que parecia sobrenatural, a sombra avançou, fixando seu olhar em Rita. Seu corpo tremia de uma energia negra e fria, a sensação de ser engolida pela escuridão crescendo a cada segundo. Mas, ao invés de atacá-la, a sombra se curvou em direção à urna vazia, como se fosse uma entidade que apenas buscava voltar ao seu confinamento. O murmúrio se intensificou e, em um último esforço, Rita tentou se afastar. Quando ela finalmente virou as costas e correu, o túnel ao seu redor começou a desmoronar mais rapidamente. A última coisa que Rita ouviu antes de ser engolida pela escuridão foi o som de uma voz que sussurrou em seu ouvido: "Você despertou o que deveria ter permanecido adormecido." O poço dos sussurros, agora silenciado, permaneceu como uma cicatriz na terra, marcada pela memória daqueles que ousaram se aproximar demais. E quem se atrevesse a se aproximar novamente sentiria o peso de um segredo antigo e maldito, esperando por mais almas a serem devoradas. A história de Rita se espalhou pela vila, mas, como todas as outras, logo se perdeu nas brumas do tempo, ficando apenas como um eco distante. Quem saberia o que realmente aconteceu com ela naquele túnel? Os sussurros permanecem, como um aviso para todos que ousam buscar segredos enterrados nas profundezas. A Floresta das Sombras, na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo, existe uma área que o tempo e a modernidade esqueceram. A floresta que abraça o vilarejo de São Cristóvão é densa, quase impenetrável, com árvores tão altas que parecem tocar o céu. Durante o dia, o lugar é um refúgio de biodiversidade, mas à noite,
transforma-se em algo muito mais sombrio. Moradores relatam que a floresta guarda segredos antigos, resquícios de rituais realizados por cultos extintos. Chamavam-na de Floresta das Sombras por uma razão. Quem se aventurava para além da trilha principal quase nunca retornava, e os poucos que voltavam traziam histórias de sussurros, figuras encapuzadas e o som distante de cânticos. No coração dessa floresta há uma clareira que ninguém ousa mencionar em voz alta. Dizem que ali, séculos atrás, um grupo de freiras foi enviado para erradicar um culto que oferecia sacrifícios às entidades que habitavam entre as árvores. As freiras desapareceram, mas o culto sobreviveu, deixando rastros de rituais esquecidos e marcas gravadas nas árvores. O ar dentro da floresta parece carregar um peso diferente, como se cada passo ecoasse por um corredor interminável. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com as freiras, mas as marcas de suas presenças ainda podem ser vistas. Crucifixos quebrados, velas derretidas e ossos enterrados sob as raízes retorcidas. Rafael, um jornalista de São Paulo, soube dessas histórias ao pesquisar lendas locais para um documentário. Movido pela promessa de uma narrativa única e com um toque de ceticismo, ele decidiu investigar a fundo, apesar dos avisos dos moradores de São Cristóvão, que imploravam para que ele não fosse. Rafael acreditava que os relatos eram apenas fruto de superstições. Toda lenda tem uma origem, dizia ele, enquanto registrava os depoimentos com um misto de entusiasmo e desdém. A cada relato, a mesma descrição surgia: sombras humanas que observavam os curiosos e sussurros em uma língua incompreensível, como um chamado vindo das profundezas da floresta. Com seu equipamento, ele partiu ao amanhecer, decidido a alcançar o centro da floresta e, quem sabe, encontrar a mítica clareira. A luz do sol filtrava-se timidamente pelas copas das árvores, criando um jogo de sombras inquietante. Apesar da beleza do lugar, havia algo de inquietante no silêncio que o cercava. Não havia pássaros nem insetos, apenas o som de seus próprios passos e o vento frio que soprava de tempos em tempos como um aviso. Quando encontrou a primeira marca nas árvores, um símbolo estranho, entalhado com precisão, sentiu um calafrio. Não sabia o que era, mas teve a certeza de que estava sendo observado. O entalhe nas árvores parecia fresco, como se alguém o tivesse feito recentemente. Rafael fotografou o símbolo e seguiu adiante, tentando afastar o desconforto que crescia a cada passo. O sol começava a se pôr, e as sombras das árvores alongavam-se de forma quase surreal, criando figuras que pareciam dançar em sua visão periférica. O caminho que ele havia traçado no mapa parecia cada vez mais distorcido, como se a floresta estivesse brincando com sua percepção. Foi então que ele ouviu um cântico baixo e distante, vindo de uma direção que ele não conseguia identificar. A curiosidade o impulsionou, mas no fundo, algo lhe dizia para voltar. Quando alcançou a clareira, o cenário era ainda mais perturbador do que os relatos indicavam. O espaço era cercado por árvores cujos troncos pareciam contorcidos em agonia. No centro, havia um altar de pedra, coberto por musgo e marcas de velas derretidas. O cântico que antes parecia distante agora era um som abafado, como se viesse de dentro da terra. Rafael se aproximou do altar, examinando os detalhes esculpidos em sua superfície. Eram símbolos semelhantes aos que ele havia visto nas árvores, mas agora formavam uma sequência que parecia contar uma história. Ele registrava tudo, mas seu instinto de sobrevivência gritava para sair dali. Foi então que ele viu, ao redor da clareira, sombras começavam a se materializar entre as árvores. Não eram figuras humanas completas, mas formas indistintas, como entidades feitas de escuridão e fumaça. Os sussurros começaram a aumentar, e Rafael percebeu que não estava sozinho. Ele tentou se afastar, mas parecia que o espaço ao seu redor havia se contraído, prendendo-o em um labirinto invisível. Seu coração disparou quando notou algo ainda mais perturbador. As sombras não apenas o observavam, mas pareciam reproduzir seus movimentos, como reflexos distorcidos. Desesperado, Rafael decidiu abandonar o altar e sair dali o mais rápido possível. No entanto, cada passo que dava parecia levar, no mais fundo na floresta. A trilha que ele seguira havia desaparecido, substituída por raízes que se entrelaçavam como mãos tentando agarrá-lo. O cântico, agora ensurdecedor, parecia vir de todos os lados. Foi então que ele tropeçou em algo enterrado no chão.
um crucifixo quebrado, envolto por correntes. Quando tentou desenterrar, Lu sentiu uma presença atrás de si. Antes que pudesse reagir, uma voz gélida sussurrou em seu ouvido. Por que veio até aqui? Rafael congelou ao ouvir o sussurro. Sentiu sua respiração presa enquanto a sensação de algo próximo, mas invisível, o dominava. Lentamente virou-se, mas não havia ninguém. Apenas as sombras, agora mais densas e pulsantes, como se estivessem vivas. O crucifixo em suas mãos parecia queimar, como se rejeitasse sua presença. Rafael percebeu que segurar. Lu parecia intensificar a atividade ao seu redor. Os cânticos haviam cessado, dando lugar a um silêncio ensurdecedor, quebrado apenas pelo som de passos, leves e precisos, vindos de dentro da floresta. A figura que emergiu da escuridão não era uma sombra. Era uma mulher, envolta em um hábito de freira, mas com um semblante que misturava serenidade e algo profundamente errado. Seus olhos, completamente negros, fixaram-se em Rafael, enquanto um sorriso quase imperceptível se formava em seus lábios. Você não devia estar aqui, disse ela, com uma voz que parecia ecoar em múltiplos tons. Rafael tentou se mover, mas seus pés pareciam enraizados ao chão. O crucifixo que segurava começou a vibrar, e ele sentiu um peso crescente, como se a floresta estivesse se fechando ao seu redor. A freira estendeu a mão, apontando para o altar, onde agora algo parecia pulsar sob a pedra. Eles estão famintos, disse ela, em um tom que misturava advertência e satisfação. Rafael não sabia se ela estava tentando ajudar Lu ou atraí-lo ainda mais para a armadilha. Ele reuniu suas forças e perguntou: quem são eles? A resposta veio em forma de sussurros, múltiplas vozes que ecoavam através da floresta. Aqueles que foram esquecidos, aqueles que exigem sacrifício. Rafael percebeu com horror que os relatos não eram apenas histórias. Ele havia invadido um território onde as almas perdidas eram condenadas a vagar eternamente. Sem alternativas, Rafael lançou o crucifixo em direção ao altar. Um clarão explodiu, iluminando a floresta inteira por um breve momento. Ele aproveitou a confusão para correr, sentindo o chão tremer sob seus pés enquanto os cânticos voltavam, agora furiosos. As sombras tentavam agarrá-lo, mas ele seguiu em frente, ignorando os arranhões e cortes que surgiam em sua pele. Quando finalmente encontrou a saída da floresta, caiu de joelhos, exausto e em choque. Olhando para trás, viu a freira parada na beira da floresta, observando com um olhar que prometia que aquilo não havia terminado. Rafael nunca mais voltou à Floresta das Sombras, mas o peso do que viu e ouviu o acompanhou pelo resto da vida. As entidades, os cânticos, a freira, tudo permanecia vivo em sua memória, como um lembrete constante de que alguns mistérios deveriam permanecer ocultos. A Floresta das Sombras não era apenas um lugar, era um portal para algo muito mais sombrio. A Capela do Voto Silencioso. No interior de Pernambuco, na região do Vale do Catimbau, há uma pequena capela que parece ter sido esculpida pela própria natureza. Ela está encravada em uma encosta de pedras, cercada por cactos e areia, e carrega consigo uma atmosfera de isolamento absoluto, chamada pelos moradores locais de Capela do Voto Silencioso. Seu nome remete a uma antiga tradição. As freiras que ali viviam faziam um voto de silêncio perpétuo, como forma de penitência e conexão com o divino. Durante anos, a capela foi um refúgio para aqueles que buscavam paz, mas os eventos que se seguiram transformaram o local em um epicentro de mistério e terror. Disse que, em uma noite de lua cheia, um grupo de viajantes chegou à capela buscando abrigo da chuva torrencial que assolava a região. Foram recebidos por freiras que, mesmo sem dizer uma palavra, os conduziram até a nave principal, onde velas iluminavam as imagens de santos com uma luz tremulante e inquietante. Os viajantes notaram que as freiras pareciam apressadas, como se estivessem escondendo algo. Quando o relógio da capela marcou a meia-noite, o silêncio foi rompido por um som que parecia vir das profundezas. Um gemido longo e agudo que fez os viajantes se entreolharem em pânico. No dia seguinte, ninguém mais viu as freiras. O altar estava vazio,
e os viajantes que haviam permanecido na capela foram encontrados horas depois, vagando sem rumo pelo vilarejo mais próximo, incapazes de pronunciar qualquer palavra. Os relatos apontavam para uma força que os havia feito perder a voz, uma presença que os envolveu enquanto tentavam entender o que estava acontecendo. Desde então, a Capela do Voto Silencioso tornou-se um lugar evitado por todos. Mas sempre há aqueles que ignoram os avisos em busca de respostas. Ou, pior ainda, por curiosidade. Uma dessas pessoas era Marina, uma antropóloga fascinada por lendas locais e determinada a explorar os mistérios do lugar. Em sua pesquisa, encontrou relatos desconexos sobre sacrifícios antigos, penitências extremas e aparições inexplicáveis. Armada com sua câmera e um caderno de anotações, ela decidiu visitar a capela, ignorando as histórias que os moradores contavam com tanto receio. Histórias são criadas para justificar o inexplicável, pensava, sem saber que estava prestes a descobrir que algumas lendas carregam mais verdade do que se pode imaginar. Quando Marina cruzou a entrada da Capela do Voto Silencioso, sentiu que algo mudara no ar. A luz que vinha de fora parecia desaparecer assim que ela passou pelas portas, como se o próprio local quisesse manter lá em sua escuridão. As respostas que ela buscava estavam ali, mas seria capaz de enfrentá-las? Ao entrar na capela, Marina foi tomada por uma sensação de inquietação. O ar estava denso, quase palpável, e o som de seus passos ecoava como se fosse amplificado por algo invisível. As paredes de pedra estavam adornadas com imagens de santos que, sob a luz fraca de velas espalhadas pelo lugar, pareciam observá-la com olhares penetrantes. No altar, havia um crucifixo de madeira esculpido à mão, mas algo nele parecia errado. O Cristo estava de cabeça para baixo, com os olhos esculpidos de forma a parecerem chorosos. Marina sentiu um arrepio subir pela espinha, mas sua curiosidade falou mais alto. Ela começou a explorar o local, registrando cada detalhe com sua câmera. Encontrou uma porta lateral que levava a um pequeno corredor. Ali, havia fileiras de velas acesas, cada uma com um nome gravado na base. A última vela estava apagada, e ao se aproximar, Marina percebeu que seu nome estava entalhado ali. Um frio percorreu seu corpo, mas ela tentou se convencer de que era apenas coincidência. Quando se virou para sair, sentiu o chão tremer levemente, seguido por um som abafado, como passos ecoando vindos do subterrâneo. Decidida a entender o que estava acontecendo, Marina seguiu o som até uma escadaria estreita escondida atrás do altar. O lugar exalava um odor metálico e úmido, como se guardasse algo há muito tempo esquecido. Cada degrau parecia afundar lá ainda mais em uma escuridão sufocante. Quando chegou ao fundo, encontrou uma porta de madeira maciça, com marcas de arranhões e símbolos entalhados que lembravam runas. Antes que pudesse reagir, a porta se abriu sozinha, revelando uma sala iluminada por uma luz vermelha fraca, onde várias figuras encapuzadas estavam ajoelhadas em um círculo. As figuras não se moveram, mas Marina sentiu seus olhares, mesmo sem ver seus rostos. No centro do círculo havia uma freira com uma expressão de profunda penitência. Ela segurava um cálice que parecia pulsar como se tivesse vida própria. Ao notar a presença de Marina, a freira ergueu o olhar, revelando olhos completamente brancos, e murmurou em um tom baixo, quase inaudível: "Por que perturbou nosso silêncio?" Nesse momento, as figuras se levantaram, e Marina percebeu que não eram pessoas comuns. Seus movimentos eram desumanos, como se estivessem sendo manipulados por cordas invisíveis. Marina tentou recuar, mas parecia que seus pés estavam presos ao chão, como se a própria capela conspirasse contra sua fuga. A freira no centro do círculo deu um passo à frente, ainda segurando o cálice pulsante. "Você não devia estar aqui", repetiu, sua voz ecoando como um lamento distante. O ambiente começou a mudar. As paredes pareciam se contrair, e o som de sussurros aumentava, preenchendo cada canto da sala. As figuras encapuzadas se aproximavam lentamente, suas formas distorcidas projetando sombras que dançavam de maneira antinatural. Com uma coragem nascida do desespero, Marina ergueu sua câmera, tirando uma foto do cálice. O flash iluminou a sala por um breve momento, revelando rostos desfigurados e olhos que brilhavam como brasas.
O som de algo quebrando ecoou, seguido por um grito ensurdecedor vindo da freira. O cálice em suas mãos caiu ao chão, rachando e liberando uma névoa escura que tomou conta da sala. Marina aproveitou o caos para se mover. Embora cada passo fosse uma luta contra o peso que parecia puxá-la para trás. Enquanto subia as escadas em direção à saída, ouvia os gritos das figuras encapuzadas, agora transformados em algo animalesco e primal. Ao chegar ao topo, Marina tropeçou, caindo de joelhos diante do altar. O crucifixo invertido balançava violentamente, como se uma força invisível estivesse tentando arrancá-lo da parede. Com o último esforço, ela correu para fora da capela, sentindo o ar fresco da noite envolver seu corpo como um alívio momentâneo. Quando olhou para trás, viu a capela iluminada por uma luz avermelhada que desapareceu lentamente, mergulhando o lugar na escuridão absoluta. Marina nunca conseguiu explicar completamente o que viveu naquela noite, mas as imagens em sua câmera contavam parte da história. As figuras, o cálice e o rosto perturbador da freira. Embora tenha jurado nunca mais voltar àquela capela, sabia que o mistério não estava resolvido. O que quer que fosse guardado ali continuava esperando, talvez por outro intruso imprudente. Marina deixou São José sem olhar para trás, mas a sensação de estar sendo observada nunca a abandonou. Você consegue sentir o arrepio percorrendo sua espinha? Essas histórias não apenas desafiam a lógica, mas também nos fazem questionar o que sabemos sobre o mundo ao nosso redor. Lugares aparentemente sagrados, onde a fé deveria prevalecer, tornam-se palco de acontecimentos sombrios e inexplicáveis. Isso nos leva a uma pergunta: o desconhecido é algo que podemos ignorar ou está mais perto do que imaginamos? Ao ouvir relatos como esses, você já se perguntou se existem lugares ou pessoas marcadas por algo além da compreensão humana? O sobrenatural está lá fora, talvez à espreita, pronto para nos lembrar de que nem tudo pode ser explicado. Mas será que é apenas a nossa imaginação, ou existe algo real nas sombras que nos cercam? Se essas histórias despertaram sua curiosidade, ou até mesmo sua coragem, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, você encontrará mais mistérios, mais relatos e, quem sabe, as respostas que tanto procura. E lembre-se, o desconhecido não espera. Ele se revela apenas para aqueles que ousam encará-lo. Você está pronto para continuar essa jornada?